Olá galera, como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo aqui e vamos descobrir quais foram os fundos imobiliários, não o meu fundo, os fundos imobiliários que eu acabei comprando. Foi mil e pouco para a gente poder rebalancear nossa carteira. O engraçado, né? O mundo estourando, é guerra no canto, guerra aqui nos Estados Unidos, é o petróleo, a gasolina indo lá para cima. E no vídeo passado a gente comprou um pouquinho fora dos Estados Unidos com alguns ETFs. E dessa vez tem lá os nossos fundos imobiliários, porque no Brasil aí também tá o caos, né? O Pão de Açúcar, eu não sei na cidade de vocês, mas na minha o Pão de Açúcar era aquele supermercado que era da Elite. É uma empresa muito grande, uma empresa que tem história e pediu, oh meu Deus, recuperação judicial. A palavra fugiu. Lembrando que quando acontecem essas coisas, o pessoal entra no caos e assim abre algumas oportunidades para a gente fazer compras, que é o que a gente vai fazer. Um dos ativos que a gente vai comprar hoje é dono lá do espaço onde o Pão de Açúcar tem. Então muita gente fica com medo, vende. É um fundo que é um pouco mais alavancado. Mas lembrando que no longo prazo a gente quer botar aqui uma carteira que vai gerar renda para o nosso não, para mim e para minha família, você que faz o seu. Lembrando que nada disso aqui que você vai ver vai ser uma recomendação. Mas desde já, cara, meu nome é Anderson Lucena, nem sei se eu já falei, que eu sou um pouquinho ansioso, mas muitas pessoas acabam não se inscrevendo nem comentando. Então, fala aí no que você investe, o que você mais gosta, de onde você tá. Deixa seu comentário ou algo que você gostaria que eu olhasse, porque eu acredito que a gente que está aqui nos Estados Unidos ou em qualquer canto fora do Brasil, pensando em aposentadoria, é uma facilidade, é uma oportunidade muito grande de montar uma boa carteira. Isso dura muito tempo. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, que eu acho que é o caminho mais simples. Isso seria a forma da gente comprar a nossa liberdade. Então, eu penso em fazer coisas semanais, até porque para mim facilita. Então deixa eu dar uma visão geral, como é de praxe, da nossa carteira, onde a gente começou com 10 mil em 2024. Quando a gente olha aqui, ó, começamos realmente em dezembro de 2024 a ideia dessa carteira, que eu montei a carteira inicial com 10 mil e fui fazendo. Atualmente estamos com 47 mil e já tivemos um lucro total de 3 mil. Então, nesses 2 anos, menos de 2 anos, um ano e pouco, então tivemos um lucro total de 3 mil. Isso é muito importante. Já ganhamos mil e poucos de dividendos. Você acredita que nesse mês a gente já ganhou R$ 200? Já dá para fazer alguma coisa, né? Então vamos lá. Para vocês que não me acompanham ou está chegando agora, seja bem-vindo. O que é que eu utilizo? Como é que eu utilizo? Eu tenho usado para estudar, eu quero cada vez me dedicar mais a isso, porque eu acredito que aqui vai estar realmente a salvação ou então uma tranquilidade lá na frente. Porque as pessoas às vezes distorcem os valores do quanto precisa ou quanto quer ter ou a vida que tem que ter no Brasil, porque vivemos aqui, o básico aqui é muito mais simples, o poder de compra é muito mais alto. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente projeta uma vida que talvez você teria que ter uma renda gigantesca. Aí é uma das armadilhas. Mas quando você começa a ver isso, já dá uma ajuda muito grande. Pensando de grão em grão, a gente vai pegar e construir uma coisa muito legal. A gente tem que ter uma frase que eu vi esses dias. Vi não, eu pensei na verdade, né? Tem ambição com o pé no chão. Isso aqui vai deixar você sempre ter o pé no chão. Porque você, quando começa a ver, você começa a ver a economia real. Então vamos lá. A carteira está assim. Eu divido de uma forma muito simples. 30% eu coloco fora do Brasil, para diminuir o risco Brasil. E aqui parte vai ser dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Japão, Canadá, Índia. Ações 20%. Vai ficar um pouquinho mais porque eu tenho um ETF lá, que da OVP. E os fundos imobiliários 20% que seria para gerar mais rendas. As ações seriam empresas mais lucrativas que também geram renda. 25% em renda fixa, que seria tesouro e renda fixa, e 5% nas criptomoedas. Então, como é que eu faço? Nesse ponto aqui, eu olho a semana passada, eu olho aqui o que tá faltando mais, e aí é isso que vai determinar o meu aporte. Porque se eu vejo uma informação, nossa, os Estados Unidos está em guerra, aí eu vou querer comprar, ou o mundo vai acabar, eu vou querer vender. Então não me importo. Eu olho, primo, quando eu vou fazer
investimento, eu tento não olhar notícias, tento não escutar essas coisas, porque influencia. Tem uma coisa chamada efeito manada. Por exemplo, quando você, dependendo do seu perfil, se o seu amigo, meu Deus, o Brasil está ruim, vai acabar, a esquerda vai destruir, o Brasil vai virar uma Venezuela, você fica com medo. Então eu vou vender tudo e vou mandar para os Estados Unidos. E muita gente se aproveita disso. Quanto mais medo tem numa situação, menos racional a gente é. Por isso que uma coisinha assim é como se fosse um sistema burro mesmo, né? Sistema anta. Então, como eu me considero meio anta, então eu utilizo essas coisas para não confiar na minha emoção, porque eu naturalmente sou muito pessimista. Então, por isso que eu sou mais conservador, talvez. Então, voltando lá, o que é que eu faço? O vídeo da semana passada, vai lá. Termina aqui, vai assistir o vídeo para ver quais foram os ETFs. E eu olho aqui, o que está a menos? Aqui seria renda fixa, eu tenho 20%, então daria 18%. Então poderia, o ideal seria ou renda fixa, ou no outro aqui, 4% para gerar os 20%. Em FIIs. Semana passada foi ações, hoje eu vou colocar em FIIs. Porque eu estava olhando renda fixa, também investi a semana passada, o mês passado, mas não vi uma oportunidade ainda. Então fico olhando. Então, para hoje, o que é que eu faço aqui? Esse sistemazinho de nota aqui, para cada um, você vai fazer sua análise e você vai dar a sua nota. Então, aqui eu olho o endividamento, aqui eu olho o gestor, aqui eu olho os contratos atípicos. Por exemplo, contratos atípicos, esse do fundo do Pão de Açúcar. Eles têm alguns contratos e dizem, beleza, tu vai ficar aqui 10 anos, ou 12 anos, ou 8 anos, e a correção vai ser de acordo com a inflação. A correção vai ser de acordo com o CDI da gente. Então, sempre você vai estar ali ganhando. Então, tem alguns fundos que tem muito isso. Vamos lá. Então, quando eu olho aqui, eu vejo o que eu tenho que comprar. Quando eu aperto aqui, comprar, ele diz assim, sim. Ele fala a porcentagem que eu tenho e quanto eu deveria ter, que é baseado pela nota que eu coloco. Por exemplo, lá embaixo, eu não quero investir em fundos de papel, que é fundo de dívida. O único que eu ainda acho legal é esse aqui, o KNRI, mas ele está um pouquinho alavancado, então. Mas eu boto a nota, ele bota uma porcentagem bem curtinha. Então, quando eu utilizo isso aqui, não é minha emoção. Eu posso dizer, pô, velho, eu quero comprar o VISC, que é um dos que eu vou ver. Eu quero comprar, por exemplo, o KNRI, que eu falei. Aqui ele diz, não, você não deve comprar. Você já tem mais do que você deveria. Então pronto, eu não compro. E tipo, se der algum problema, você tá com medo, ou a questão de fraude, você já mete um zero aqui e tipo, depois você analisa. É bom você fazer essa análise a cada 3 meses ou a cada 6 meses, a maneira que for mais confortável, porque a gente quer mais tranquilidade. Então vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma água, gente. Vamos lá. XPLG11, ele é um fundo que quando você olha aqui, ele tá com um pouquinho de desconto. Sempre tem alguma coisa, 0,97. Então, se ele tivesse em 1 aqui, significa que você está pagando realmente o que ele vale com base no patrimônio dele. Mas aqui entra o talento dos gestores, o nome, tudo. Então, aqui significa que se eles vendessem tudo que eles têm, você ainda ganha um dinheirinho. Mas aqui a ideia é a gente quer pegar renda. Tá certo? Esse é um fundo que ele recentemente fez alguns movimentos onde ele comprou 5 galpões. Ele investiu, se não me engano, no finalzinho do ano passado, a bagatela de 1.600.000. B com B. E esse movimento, ele mostra que ele está muito eficiente, mesmo assim ele não está extremamente alavancado. Ele está tentando gerar mais renda para a gente, para o cotista. Então, com o passar do tempo, a gente vai comprando, vai reinvestindo, e isso vai virar uma base muito sólida. Por isso que é uma forma muito mais simples para a gente brasileiro faz muito sentido. A questão de comprar, viver de aluguéis, ter ali as suas cotinhas, eu gosto de imaginar em cada cota como um kitnet, porque eu disse, eu tenho um, ele paga um pouquinho, claro que é proporcional com o valor que você bota, né? Mas é bem legal isso. Pronto, atualmente esse está com a cota de 107 de 100.000 XP. Eita, pô, não é esse, gente. O que eu comprei não foi esse, é o XP MLG. Eu comprei errado, foi? Agora eu me peguei. MLG mesmo. Só um minuto, deixa eu checar aqui. Tava olhando aqui. Eu cometi uma gafe.
Eu comprei, eu analisei, eu estudei, aí eu fui comprar o XP LG11, que é um fundo de galpão. Aí como estava perto do mercado fechar, o que foi que eu fiz? Eu comprei o XPML11. Mas, como já estou aqui, eu vou explicar um pouquinho dele rapidinho e vou dar uma visão geral do outro que eu comprei. Ou então eu já falo do outro que eu comprei, mas foi isso que aconteceu. Gente, agora eu fiquei de cara. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa empresa aqui, ele comprou realmente 5 galpões e ele está muito fechado com a questão de se transformou, na verdade, no melhor fundo referente ao segmento que ele atua. Então, vamos lá. O XP, porque o nome eu tenho dificuldade com o XPLG11, ele é um fundo muito legal. Quando a gente olha assim, tipo, talvez no último mês, ó, ele teve uma pequena desvalorização, porque o que acontece? Como a nossa taxa Selic está muito alta, muitos fundos eles diminuíram um pouquinho os seus dividendos. Mas quando a gente vai analisar um fundo, primeiro a gente vê lá o PVP. Então a gente vê o dividendo que está dentro. Se ele tem uma média de compra e venda, uma movimentação muito alta. Ele tem acima de 5 milhões. E ele tem acima de 1 bilhão. Pronto, isso são perguntas qualitativas que eu utilizo para ver. Então, no segundo aqui, ó, PVP, VPA, aqui, ó, alavancagem. Quando a gente olha esse fundo, ele tem uma alavancagem de 13%. Acima de 10, eu já fico com o pé atrás, eu já boto como se fosse um ponto negativo. Mesmo ele sendo um dos maiores fundos, ele estando tem muito mais nome, ser muito mais seguro, mas a média desse setor é 17. Então, tá tudo bem, mas assim, como a gente tá comprando não é amor aqui, o real é um fundo bom? É, mas tem muita dívida. Normalmente, quanto a pessoa mais endividada, mais risco tem, então tem que pagar um preço maior. Tipo assim, imagina, empresta o dinheiro para uma pessoa que tem muito controle financeiro e tem patrimônio ou tem uma segurança muito grande. Você empresta para ganhar um pouco menos. Agora você empresta para aquele cara que vive na festa, só dá a bola fora. Então você vai querer ganhar um pouco mais. Então tem que pensar assim. Aqui não tem emoção. O negócio é número. Vamos lá. Quando a gente olha aqui, ó, se a gente for olhar nos anos passados, ó, ele foi aumentando gradualmente o seu valor patrimonial. Isso assim são ações, são compras e vendas que ele faz e assim vai indo. Tem uma coisa muito legal. Quem tiver 12 mil reais investido nesse fundo, ele mesmo vai todo mês comprar uma outra cota dele. Basicamente, o lucro que ele der, você compra mais uma cota. É tipo a ideia de você ter uma galinha e todo mês os ovinhos que ele dá vai virar uma nova galinha para você. E você fica muito rico. Quando a gente para pensar aqui seria o histórico de dividendos. Será que tem como botar mensal? Tem como botar trimestral, pronto. Dá uma visão melhor. Quando a gente olha, ó, a cada 3 meses, ó, ele pagou mais ou menos um e pouco. Mas você vê que, tipo, ele nunca teve uma alta muito grande ou uma baixa muito grande. Isso é previsibilidade. Então, é isso que a gente busca. Porque imagina se um mês, aqui pode ter sido alguma venda, alguma outra coisa, um valor atípico. E muitos fundos, eles vão fazendo caixa e no final do ano eles têm que entregar para os cotistas. Se você for olhar, ó, sempre nos finais dos anos ele tem um pouquinho mais de pagamento. Então, o que é que acontece? Reloginho, perfeito. Endividamento baixo. O crescimento, aqui tem outras fases. Pronto. Nesse fundo aqui, seria isso. Eu vou ter que fazer depois o vídeo falando sobre o que eu comprei de verdade. Mas é isso. Vamos lá. O segundo fundo ele tá referente à compra do fundo chamado TRX. Ó, TRFX11. Esse é um fundo onde é um fundo lindo, ele é muito diversificado, ele está em 17 estados da gente e ele trabalha normalmente com a questão do varejo alimentício. Então, tipo, açaí, pão de açúcar, por isso que muita gente está com medo. Leroy Merlin, eu acho que eu não lembro dessa loja, de verdade.
Leroy Merlin. Ó, ele tem 122 imóveis, tem mais ou menos 1.300.000 de metro quadrado construído, velho. Imagina. E isso em 65 cidades do nosso país. É muita coisa. Quando você olha, pensa em tudo isso, ele tem praticamente menos de 1% de vacância. Tipo, menos disso aí não tá alugado, porque eles quando fazem isso, eles contam por metro quadrado. Não é como a gente pequenininho que tipo, eu tenho um kitnet, o kitnet tá alugado. Eles contam aqui por metro quadrado. 70% dessa receita, eles vêm de contratos atípicos. Se lembra que eu comecei falando do que era um contrato atípico? Um contrato atípico é aqueles, às vezes, que você faz personalizado para aquela pessoa, que tem um prazo maior. E muitas vezes, se você quebrar, a multa, às vezes, é todo o ano até o final. Isso é um contrato atípico. Então, isso dá uma segurança muito grande. Esse fundo, esse tem uma alavancagem um pouco maior. Exatamente porque eles têm muitos contratos atípicos com a média de 12 anos. Então, eles têm uma previsão muito grande. Aí, quando você pensa assim, tu vai deixar de comer? Quem paga os aluguéis normalmente é esse pessoal. O açaí, nossa, o açaí ele vende em todo canto. Vende para pobre, para rico, com inflação ou sem inflação. Então, essa é a grande questão. Então, agora tá tendo negócio do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar representa um pedacinho dele, eu acho que coisa de 7 a 8%. Então, mesmo que dê um BO muito grande com o Pão de Açúcar, eles vão pegar isso e vão alugar para outras pessoas, mas isso é um risco. Então as pessoas ficam desesperadas e as ações caem. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ok. Dividend yield ele vem pagando sempre. Ele tá aqui, ó, com desconto muito maior. PVP 0,8. Então é como se você a cada aqui tipo a cada tipo para R$ 1 é como se você comprasse com 80 centavos, não com 90 centavos. 0,9, desculpa, não 0,8. 92. Imagina, eu vou comprar um pirulito que é R$ 1. Você está comprando ele por 92. É mais ou menos assim. A alavancagem dele, aí pronto. Aqui muita gente, como eu vi lá um relatório que você pode pegar no RI dele, ele tem realmente uma cauda de endividamento mais alta, sendo que gradualmente vai diminuindo. Então, olha aqui, ó. Para a média do setor seria 25, ele está com 33. Sendo que ele tem esses contratos atípicos que dá essa segurança para ele se alavancar um pouquinho mais. Quando você olha aqui, ó, sem vacância física. Tipo, tudo que ele tem está alugado. O patrimônio líquido. O patrimônio líquido tá com mais de 3 bilhões, minha gente. Então, ó só, assim, desculpa, como ele foi crescendo. De 2023 para hoje, ele dobrou praticamente o tamanho. E ele está em tendência de crescimento muito grande. Ele acabou de adquirir, de investir. Ele acabou de investir em um galpão para Shopee. A Shopee todo mundo está comprando. A Shopee está entregando, está fazendo uma movimentação da nossa economia. Então, o que é que acontece? Cara, contratozinho atípico aqui, o brasileiro vai querer comprar. E é isso, gente. Então, efeitozinho bola de neve dele, com 8 milzinho, você sempre vai estar comprando. Eu comprei volta para aqui, gente. Aqui. Eu comprei quantas ações dele? 5 ações no valor de 81,72 e tá aqui. Sobrou um dinheirinho, eu meti na Klabin, gente. Eu não vou falar, comprei 4 açõezinhas da Klabin, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Deixa eu mostrar como é que ficou no final. Pronto, pessoal. Deixa eu mostrar agora como fiquei. Não, eu achei muito engraçado esse erro que eu fiz por causa de uma letra. Gente, eu tenho uma dificuldade gigantesca com referente a nomes, letras. Às vezes eu acho que eu tenho dislexia ou alguma coisa. E eu olhei muitas vezes isso, gente. Eu vim aqui, olhava, via qual é. Na hora de digitar, eu digitei errado. Ô raiva! Mas tudo bem, o bom é que era uma das ações que a gente tem aqui na carteira, então não tem problema não, mas o que foi engraçado foi. Ó, a carteira ficou atualmente com 48 mil, e aqui, como eu falei aqui no começo, ó, no momento que eu investi, ele já altera. Tava em 16, não, já foi para 18. As ações, como foi muito pequeno, foram 4 da Klabin 11, também continuam em 18. Então, possivelmente, no próximo aporte, eu posso ou fazer aqui ou fazer aqui. Depende do que mudar. Por exemplo, se der uma queda nas ações, ele talvez me mande aportar aqui. Se os fundos imobiliários subir, ele me manda aportar aqui.
Você tá entendendo? Ele vai alterando, aí você viu, ó, como eu botei aqui, ó, ele também alterou um pouquinho do tesouro. Então ele vai sempre fazendo isso. A criptomoeda estava em 9% da carteira, aí baixou para 8. O que é que acontece? Ele vai fazendo esse rebalanceamento e você corrige a sua carteira com aportes. Quando você faz desse jeito, a chance de você errar diminui. Por isso que, tipo, meu Deus, eu sem tanto conhecimento, só indo no mais seguro, uma rentabilidade de 56%. Então, você que está aí gastando talvez um pouquinho de tempo na semana, você começar a consumir esse tipo de coisa, de conteúdo, você vai se dar bem, pô. Não tem como. O negócio é, você tem que fazer sobrar dinheiro na sua conta. Por isso que eu uso lá a planilha, mas isso fica para outro momento. Então, tenha uma boa semana. Lembrando, pessoal, o negócio das redes sociais não saiu. Lembrando, deixa aí teu nome, curte, compartilha, manda para um amiguinho. Então, até a próxima.